Estamos de volta, hoje discutindo os desafios da micromobilidade com a vereadora do Cidadania, Sonia Francini, com o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Rosan Coimbra, e o professor da FAU-USP e FAU-Mackenzie, Marcelo Silva Oliveira. Dr. Rosan, como diferenciar e qual que é o papel da sociedade civil e da gestão pública nessa questão da mobilidade? Qual que é o papel de cada um? Bem, as pessoas sempre esperam que o poder público dê a solução. Elas são mais passivas do que em outras sociedades mais evoluídas que acabam se organizando melhor e propondo soluções. Como na Holanda, por exemplo, nós temos o exemplo da bicicleta do povo, né? As pessoas pegam a bicicleta, deixam no ponto, não existe pagamento, não existe nada. E lógico que nós temos uma deficiência, uma questão cultural, mas o poder público, ele logicamente que é uma forma da sociedade se organizar também, através dos políticos, canalizado de uma outra forma os anseios da população. Por isso o poder público tem que estar atento a todas essas novas transformações e o celular deu voz ao povo, aliás, o celular através das redes, né? Então, logicamente que o compartilhamento de dados, de informações, manusear esse banco de dados, esse banco de informações para saber qual o local que há maior necessidade, qual o fluxo e tudo mais, isso vai repercutir num transporte melhor. Ela vai ter, a administração pública, ela vai ter melhores elementos para aproveitar isso. Como, por exemplo, essas empresas de transporte de passageiros por aplicativos móveis, elas fazem muito bem essa parte para explorar economicamente, aumentando a passagem num determinado horário, num determinado local, onde há maior necessidade. Eu diria que a sociedade ela precisa estar atenta a isso e procurar não realmente participar e ter voz ativa e se organizar para que ela seja ouvida. A gente tem aqui na Câmara, né, vereador, um projeto de lei que trata da questão da micromobilidade, né, o projeto 1 de 2019 do vereador Paulice Neto, né? Sim, é um dos vereadores mais dedicados a esse assunto, né, do uso de aplicativos, uso de novas tecnologias, não só como proponente de projetos de lei, mas organizando atividades, né, por iniciativa do mandato dele, ou articulando atividades com esse intuito do uso da tecnologia como forma de solução para a mobilidade. Porque o que o doutor falou é uma coisa muito impactante nessa história toda, que é o seguinte: a tecnologia, ela dá acesso a determinados serviços, determinados produtos, como, por exemplo, bicicletas compartilhadas, patinetes compartilhados, tudo. Então, a tecnologia, ela é um meio que permite o compartilhamento, o uso. Você vai lá, se cadastra o cartão de crédito, assim por diante. Mas isso também fornece informações. Sim. E isso é muito importante, muito significativo para quem explora esse tipo de serviço. E, nesse ponto, o poder público é um desastre. Nós somos péssimos na administração pública para conhecer os nossos usuários, os usuários dos nossos serviços. Veja, de 10 em 10 anos, o metrô organiza a pesquisa Origem e Destino, que é super rica, é super bem feita, orienta a expansão do transporte sobre trilhos e tal, mas ela leva 10 anos para ser feita. E hoje em dia, principalmente, com a dinâmica muito maior de todas as coisas na sociedade, daqui a 10 anos a gente nem sabe, eu não faço ideia. Quando eu fui vereadora da outra vez, não tinha celular com tela touch. Não estou falando do século passado, estou falando desse século já. Então, o setor privado que explora serviços de mobilidade, ele faz mágica com os números. Eu conversei uma vez com um motorista de das empresas, né, operadoras de aplicativo, que esse motorista trabalha com 3 ou 4 empresas diferentes. E ele falou, olha, tem uma delas que compara o perfil de quem está pedindo com o perfil do motorista. Não é só o trajeto, origem, destino e o motorista mais próximo, mas sugere
dentre os motoristas próximos, olha, eu acho que esse aqui, essa passageira aqui é uma pessoa idosa que já reclamou de um motorista que dirigia rápido demais. E esse motorista aqui já foi criticado e elogiado por dirigir rápido demais. Então eu não vou indicar ele, eu vou indicar esse outro aqui que tem um conjunto de avaliações. A esse ponto. E a gente não tem mais nem sombra disso quanto ao usuário dos nossos ônibus, por exemplo. E já podíamos estar caminhando nesse sentido, com um bilhete único, que ele fosse um portador de dados, de informações, muito mais do que ele é hoje. Hoje ele contém lá, né, o número de passagens, de créditos disponíveis, de viagens ou dias, e o dono. Então, a gente também tem essa desvantagem em relação a esse segmento econômico que explora a micromobilidade. Eles lidam com inteligência e a gente não tem nem sombra disso. Só para citar, a vereadora falou do bilhete único, os usuários do Vale Transporte, que voltaram a fazer até 4 viagens pagando apenas uma vez, né? Em 2018, a Prefeitura de São Paulo havia restringido o uso a somente 2 viagens, né? São mudanças também, são muitas mudanças em um período curto de tempo, né? Também não favorece o que a vereadora falou é totalmente isso. Se você pensar hoje, a sociedade vive as suas experiências calcadas em vivências, né? Então hoje o que se fala em UX, em experiência do usuário, é tudo isso. Por que as pessoas vão naquela rede estrangeira famosa que vende café? O nosso café talvez de uma outra rede seja tão boa, mas lá você tem uma experiência, você chega, a pessoa bota o nome no copo, ela te chama diferente, você tem um Wi-Fi dedicado, você tem toda uma ambiência. Então, o que nós temos que entender, o que o setor público deveria fazer é justamente se apropriar desses dados, entender o que está fazendo essa criatura que antigamente, ou que há 4 anos atrás subia no transporte público, o que faz a jornada dessa pessoa ser mais prazerosa no seu táxi ou no Uber, o que está atraindo na jornada? Alguma coisa há de ser. Então é a facilidade que ela encontra em poder chamar no aplicativo e ter aquilo. Por quê? Porque provavelmente no transporte público ela pega superlotado, aonde ela pega está superlotado, ela chega lá suada, a iluminação é ruim, ela não tem o Wi-Fi, ela não consegue nem ver aquele episódio do Netflix, porque eles vão hoje no metrô, eu ando muito de metrô, então eles vão baixando, até andando as pessoas, embora sejam advertidas, elas vão vendo o episódio anterior do Netflix, muito embora aquilo atrapalhe o fluxo da fila, mas enfim, ela não está conseguindo fazer isso no transporte público. Agora, no Uber compartilhado com mais 4 ou 5, de repente ela está fazendo. Então, o que nós temos que fazer é, de repente, analisar esses dados, ver o porquê que essas pessoas, qual a dor dessa pessoa no transporte público e tentar ver como é que a gente pode melhorar. Então, colocando mais ônibus, claro, tem um impacto no valor da passagem, mas colocando mais ônibus nesse trajeto, fazendo outras linhas que compartilham parcialmente do mesmo trajeto e depois elas... Quer dizer, tem uma série de soluções. Está faltando se debruçar um pouco. Nós temos que nos debruçar um pouco mais sobre a questão de trajeto, de rotas, de fluxo. Desejos de viagem, né? De viagens. A gente não tem... Mobilidade é um local para gente que saiba fazer e que saiba estudar. É um campo maravilhoso, mas há de haver estudos, há de haver projetos. Tem tanta gente... Tem o próprio rio nosso, gente. O que é esses 2 rios nossos que podiam ser navegáveis? Já dava para escoar um montão de gente num rodoanel fluvial, como Alexandre Delijakov, lá nosso, da USP, já propôs isso. Daria para a gente ter alguns estacionamentos em que quem viesse da capital ou em algumas regiões você tivessem enormes lugares que poderiam ser sedes de alguns equipamentos urbanos, até de órgãos públicos, para você deixar o seu carro ali e só prosseguir com veículos, ou seja, blindar o centro de São Paulo de veículo automotor individual. Isso era para acontecer. Não dá para, numa cidade como São Paulo, não dá para você ter o número de veículos que se aproxima do centro urbano. Não dá. Na velocidade, outra coisa. Velocidade é outra coisa. Não dá para conviver ser humano numa via com um carro a 40, 50 km por hora.
Marginal com 90 é crime. Quer dizer, se a gente não entender isso, vai ficar complicado. Mas o perfil da moçada, vamos chamar o seguinte, é que eles não pedem mais para o pai, quando completar 18 anos, tirar a carta e comprar um carro. Eles já estão mudando esse comportamento, porque o jovem está mais ligado à nova realidade e àquilo que está por vir. Então ele já está tendo a sensação de que ter veículo é muito mais preocupação e ele acaba tendo mais liberdade justamente em utilizar algumas outras alternativas que não o carro próprio. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa. Até já.